Todo mundo tem medo de começar um grande projeto. Parece tudo sempre muito distante. Mas, na verdade, se a gente tem planejamento, isso fica muito mais fácil de ser executado. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, falar sobre planejamento de grandes projetos. Então, vem conosco e acompanha o que vai rolar por aqui hoje. Sempre que a gente começa um novo projeto, a gente costuma querer ir logo para ação. Funciona assim: recebi o briefing, recebi a demanda e quero começar a executar, principalmente se é algo grande. Mas, na verdade, a gente esquece de um passo muito importante, que é o planejamento. Grandes projetos só são executados com planejamentos muito bem feitos. Só que quando a gente fala nisso, falar de planejamento, a primeira coisa que vem na cabeça é que a gente está perdendo o tempo que poderia estar na execução para ficar sentado, escrevendo e fazendo um monte de planos. Mas quando a gente começa a olhar de verdade e entende que quanto mais planejados e mais organizados, mais efetivo é o processo de resolução do teu projeto. Então, para isso, é mais fácil a gente pensar em pequenos steps, pequenos passos que possam facilitar o teu planejamento, porque não adianta a gente perder todo o tempo, ou ficar mais de 20% do tempo que você precisa fazer o seu projeto focado no planejamento, mas sim olhar para ele, otimizar e ir logo para ação, mas com orientação, sabendo aonde você quer chegar e os passos que você precisa fazer. Então, para isso, o primeiro ponto é listar todas as grandes entregas que você precisa fazer nesse projeto. Não focar somente na entrega final. Por exemplo, se for um TCC, eu tenho que fazer a apresentação do TCC. Legal, só que isso é o resultado, é a finalização, é lá na frente. Mas quando você começa a quebrar, que você precisa fazer uma primeira entrega, fazer uma segunda entrega para o teu orientador, fazer entrevista, fazer pesquisa, preparar a apresentação e assim por diante, separando em vários passos, fica muito mais fácil você fragmentar e entender aonde você quer chegar em cada um deles. Depois que você fizer o planejamento, fizer essa listagem, a gente chega na parte de cronograma. Colocar quais são as principais datas de entrega em cada um desses itens. Isso é muito importante, porque na hora de você pensar em tempo, quanto tempo eu tenho para realizar cada uma das coisas, você consegue aumentar e diminuir ou antecipar coisas que são necessárias. Um ponto bem importante nesse processo, além de listar as atividades, além de fazer um cronograma para elas, é importante que você verifique quais são dessas demandas, quais são dessas entregas que dependem de outras pessoas. Colocar elas sempre na frente, porque isso faz com que você não dependa de ir atrás disso lá quando você estiver às vésperas de entregar. Faz muito sentido quando você parte do ponto de vista de que é mais fácil você dar um gás de última hora do que você fazer outra pessoa, por exemplo, uma empresa que você está envolvendo no teu TCC ou no teu projeto, um colega de trabalho que você precisa envolver, do que você mesmo fazer isso. Então é mais fácil quando você foca em deixar o que só depende de você pro final e as outras coisas que dependem de outras pessoas que elas venham antes. Então isso fica muito mais fácil de conduzir esse processo quando você prioriza as coisas que precisam de outras pessoas. Bom, é a hora de ir para ação. Pelo menos a primeira ação. Você vai pegar e fragmentar tudo isso e vai entrar na primeira atividade que você precisa fazer. Pode ser a tua primeira entrega da versão do TCC, obviamente aplicado a qualquer projeto que você for fazer. Essa primeira entrega, você vai listar pequenos itens, esmiuçar cada vez mais cada um deles e, de novo, colocar isso dentro de um cronograma. Para cada entrega, você faz a mesma coisa e, por consequência, você vai ver que o teu grande projeto vai ser fragmentado em várias pequenas entregas que chegarão no projeto final. A dica é, não fragmente todas até o final. Vá fragmentando conforme você for evoluindo em cada uma das fases. Isso facilita e você não fica tão angustiado, tão ansioso no início por não saber exatamente o que você precisa fazer. Dicas finais: sempre tenha uma gestão à vista. Olhe para onde você está fazendo. Pode ser um post-it na parede, pode ser um caderno que vai sempre ficar aberto, pode ser você escrever no vidro da sua janela essas pequenas entregas que você precisa fazer, porque isso facilita, porque você consegue sempre analisar aonde você quer chegar. Além disso, tem um caderno específico, pode ser um caderno, um bloco de notas, como você preferir, onde você vai ter essa organização de fácil acesso sempre que você precisar. Vai na fé
porque realmente tem muita oportunidade a partir de um planejamento muito bem feito. Quando você consegue planejar tudo isso e entrar em ação sabendo onde você quer chegar, vai ficar muito mais fácil e principalmente aquele sentimento de não vou dar conta, ele vai embora porque você sabe exatamente aonde você quer chegar.